Voltamos com a nossa conversa com o professor de Educação Física, José Ernesto Spina, ex-árbitro de basquete também. A gente falou no primeiro bloco muito sobre o começo da sua profissão, né? O senhor trouxe vários recortes aqui, várias fotos. Vamos agora explorar esse conteúdo do senhor aqui. Está muito pesado. O senhor se tornou árbitro internacional, né? Foi. Como é que funciona esse processo? Como é que o profissional chega até esse patamar? Olha, é uma carreira gostosa, que termina num profissionalismo muito grande. Muito bem. Isso é bom que todos aqueles que estão me ouvindo, para você ter uma carreira de árbitro, você tem que seguir esse caminho. O primeiro deles é fazer um curso de arbitragem, coisa que eu não fiz. Na minha época não existia. Hoje em dia existe, tanto na Federação Paulista de Basquete, como na Confederação Brasileira de Basquete. Eu dei muitos cursos, mas resolvi me aposentar porque estava na hora de parar um pouco de viajar. Chega e eu precisava viajar, porque se movimentar uma pessoa é uma coisa, e você movimentar 50, 60 é outra coisa. E tinha minha vida profissional também, como professor de Educação Física, que não me permitia sair sempre, né? Bom, eu estava lá. Então, o que você tem que fazer primeiro? Um curso. E a arbitragem, eu digo assim, é que nem você ser um artista, que nem você ser um locutor esportivo, ser um entrevistador. Você precisa ter aquilo que eu chamo de dom. Quem é um grande pianista? Não é aquele que sabe tocar um piano, que lendo música, não. É aquele que pega, senta no piano e vai tocar sem música, sem nada, Beethoven e tal, e vai fazer as grandes músicas. A arbitragem é a mesma coisa, eu digo que é a mesma coisa. Uma vocação, né? É uma vocação, a pessoa já nasce nato. Não adianta, se eu jogar um cara dentro de uma quadra, ele sabe tudo de regra. Estudou o livrinho lá de baixo em cima, de cima e embaixo, sabe tudo. Aliás, as regras de basquete são dificílimas e de 4 em 4 anos muda. Então, o que acontece? Você passa pela primeira fase, faz o curso. Porque você pode ser um comentarista de rádio, você pode ser não sei o que ligado ao basquete ou mesmo ao futebol, mas precisa saber as regras do esporte. Então, primeira coisa, saber as regras. Aí você passa por uma fase que é o seu ingresso na federação. Você faz como se fosse um vestibular. Vai lá, faz a sua prova, tanto a prova prática, a prova de campo, né, de quadra, se for esporte de quadra, e você faz o exame ou é aprovado ou não. Se você é aprovado, você galgou já o primeiro espaço, entrou na federação. É publicado, etc., e você continua a caminhar. Terminando essa fase que você é um árbitro de segunda categoria, você é promovido dentro da própria federação a árbitro de primeira categoria. A primeira categoria já é um árbitro razoável, já está indicado aí a apitar alguns jogos juvenis e de segunda divisão. Depois, primeira categoria, dentro da federação. De primeira categoria, você já está apitando jogos da primeira divisão dentro do seu estado. Em seguida, você presta outro exame, nós já vamos começar a chamar de clínica aqui. Outra prova. Outra prova, que é a mesma prova, você vai para o Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, você apita algumas partidas onde você é avaliado. E depois faz uma prova escrita. A pior é a prova escrita, porque a outra a gente tirava de letra, né? Porque em São Paulo, a gente apitava muito. Apitava de basquete de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda. Se eu deixasse, a federação me escalava de segunda a segunda. Não que eu fosse ficar mais rico, mas mais cansado eu ficava. Bom, você terminou aí, primeira categoria, já está na categoria nacional. Aí só existe um grande pedestal que é difícil você alcançar. É chegar a árbitro FIBA,
da Federação Internacional. Esse papel que o senhor... Esse aqui que eu vou mostrar. Mostrar para o pessoal ver. Eu acho que vai dar para ver. Aí... aí você passa por uma clínica internacional. A minha foi em Buenos Aires em 1900 e quase que eu me esqueci, 81. Foi em 1981. Na clínica são várias fases. Você tem a fase da prova de campo, você tem a prova prática, né? Seria a prática. Você tem um exame físico, você tem um exame médico e depois o exame mais puxado, que seria um exame de uma língua, em inglês. Já é difícil, porque aí você já tem que... Você vai apitar jogo internacional, você tem que falar uma língua. Não são todos que conseguem, né? Não, com a mímica você consegue, mas não é permitido. Você tem que falar o inglês. É obrigatório. Você tem que falar o inglês. Pode deixar aqui o... Aí você faz uma prova escrita, que é bem difícil. Essa é a pior, que nós chamamos a pior delas. Primeiro que não está escrito em português, não está na nossa língua. Que é a sede do basquete em Zurique, na FIBA, né? Na Federação Internacional. Então, vem uma pessoa de lá que é o mestre da clínica e que faz a aplicação. Normalmente você tem, de cada brasileiro que vai, cada 10 que vão na clínica internacional, passam 2 ou 3 pessoas que são aprovados. Aí você recebe, através da confederação e da federação, a sua indicação. E recebe um carnê também, que eu não trouxe, que eu não consegui achar. Mas é um carnê que dá acesso a Olimpíadas, etc. Se eu quiser assistir um jogo, eu estou lá, tenho meu lugarzinho marcado. Por falar nisso, o senhor foi recentemente homenageado aqui na Câmara, né? Ganhou como educador físico. E no depoimento que o senhor gravou, o senhor chegou a falar que por pouco não apitou uma Olimpíada, né? Foi. Eu queria que o senhor falasse isso. Daí fica um pouco de frustração. Mas você sabe que eu saí da Câmara aquele dia, eu fui pensando, falei, caramba, realmente seria a consagração total, né? Mas na última hora houve um probleminha. Qual Olimpíada que era? Qual Olimpíada que foi? Foi a Olimpíada de Barcelona. 92. 92. Eu tinha acabado de apitar a fase de classificação dos Jogos Olímpicos. Eu tinha ido a Porto Rico apitar a classificação. E por azar, o Brasil tinha classificado. Então, quando classifica a sua equipe, você pode levar um árbitro, porém, não pode ter um árbitro indicado pela FIBA, não é vantagem para eles, porque o Brasil estava bem cotado naquela época. Não vai chegar a ser campeão, vai ser terceiro lugar, quarto lugar. Feminino? Masculino e feminino. Masculino e feminino. Sempre tinha um árbitro que era indicado pela FIBA e 2 que um ia com o feminino e um ia com o masculino. E na última hora houve um problema, esse que acontece sempre. Eu tinha sido beneficiado pela confederação para ir apitar em Porto Rico, para fazer uma temporada em Porto Rico, porque lá o basquete era bem profissional. E eu fiquei um mês por lá, apitando profissionalmente mesmo, e não fui convocado para a Olimpíada, porque Porto Rico tem uma federação própria, e brigado com a FIBA, que é a Federação Internacional. Então, quem apitava em Porto Rico, quem apitava na NBA, não ia, porque FIBA e NBA não se dão, e também a Federação de Porto Rico, que também vem ser da NBA, também não participa de Olimpíadas. Aí José Ernesto foi cortado, tendo apitado a final do Campeonato Paulista, que era mais difícil, todas as finais. Apitei a final do Campeonato do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Apitei a final
do Campeonato de Fortaleza, apitei do Ceará, apitei a final de Florianópolis, Santa Catarina e também apitei a final do Campeonato Brasileiro, que era o maior campeonato que tinha. E na última hora pifou. Mas em compensação eu fui à Olimpíada da Juventude, que hoje é bem grande e bem disputada. Foi a primeira Olimpíada, que foi em Valladolid, na Espanha. E participei também como árbitro do Campeonato Mundial, que foi realizado aqui no Brasil. Fui apitar várias vezes na Europa, fui apitar na África, fui apitar no Japão e em diversos outros países que eu tive a felicidade de conhecer e de apitar, porque eu era Primeiro, eu comecei a apitar basquete porque eu gostava. Gostava de passear e tal. Depois que o tempo foi passando, depois de 10 anos, depois de 20 anos, eu passei a apitar profissionalmente. Aí é as duas partes, né? Tem que ser a parte financeira e tem que ser a parte que você gosta de fazer o que você está fazendo. Unir o útil ao agradável, né? Aí quando começou a diminuir essa segunda parte, que seria o agradável, né? Eu estava fazendo a coisa muito profissional. Aí minha mulher sentou ao meu lado e falou assim: meu bem, está na hora de você dar uma paradinha. Já chega de ficar correndo o mundo por aí. Vamos ficar mais tempo com a família, né? Você ficou sempre bastante tempo longe. E eu concordei com ela, eu só não falei que eu tinha concordado, mas eu tinha concordado. Aí resolvi me dedicar mais à minha vida profissional, né? Como professor de educação física, como diretor de escola, que eu sou aposentado como diretor de escola. Aliás, no Palpiri Mercadante, que é a minha escola de coração, né? Em Jacareí, apesar de ter estudado no Silva Prado, né? Mas o Pompírio tem um lugar especial dentro do coração. Eu terminei o bloco anterior perguntando para o senhor do jogador mais chato, né, que o senhor apitou. O senhor falou que foi o Carioquinha, né? Eu queria terminar esse bloco perguntando para o senhor qual foi o jogo mais complicado que o senhor apitou. Teve uma história boa. De ter, até assim, ter pensado assim, a hora que eu acabar esse jogo eu vou apanhar. Teve algum jogo assim? Não, teve. Olha, no basquete a gente está sempre preparado. Porque no basquete não tem alambrado, que nem futebol. Pois é. O cara tá ali do teu lado, ó, um monte, né? A gente falava assim, pô, você vai sempre a Matão? Eu falei, o pessoal de Matão gosta de mim, não sei por quê. Porque a gente ia apitar quando o negócio, a torcida começava a se movimentar, aquele alambrado começava a dançar, sabe? Então, eu dançando, eu falei, nossa senhora, que Matão... O alambrado é móvel, é interessante, mas vamos contar uma história que foi na final do Campeonato Brasileiro, que foi realizado em Ribeirão Preto, lá na Cava do Bosque. E para variar, era um campeonato com 4 equipes. Eu não vou declinar aqui todas, que não interessam, vou falar mais da final, que foi Rio Claro e uma equipe do interior, Franca. Esse jogo foi um jogo sensacional. Lotadinho o estádio. Uma coisa assim, um calor terrível, isso estava mesmo. E policiamento excelente, que era policiamento que a gente chamava o policiamento do futebol. Que Ribeirão Preto tradicionalmente tem 2 equipes, Comercial e Botafogo, bastante rivalidade, e tinha uma polícia preparada em trabalhar com esses eventos. Então, nesse jogo, aconteceu um fato interessante. Na prorrogação, o jogador era o Paulinho Vilas Boas. Terminou o período normal empatado, foi para a prorrogação, e aquela pressão terrível. Eu só vou mudar, não foi Franca que jogou, afinal foi Jales que jogou. Até hoje esse jogo me deixa emocionado. Foi a equipe de Jales e a equipe de Rio Claro. E jogava Paulinho Vilas Boas na equipe de Rio Claro. E na última bola, no último segundo, Paulinho Vilas Boas subiu e chutou a bola.
Como eu estou falando para você, assim, chutou. Eu não ouvi nem o outro árbitro que estava comigo, que era o Antônio Carlos Tafini, que também é um excelente árbitro, ele foi à Olimpíada e eu não fui, mas continua sendo meu amigo e meu irmão. Mas era um bom árbitro também, já está parado, mas continua hoje morando em Recife, mas paulista também. Mas nesse jogo o que aconteceu? A bola caiu e eu olhei para ele, ele olhou para mim e a torcida, aquele silêncio. Eu que estava em cima, eu teria que decidir. Ou vale os 2 pontos ou não vale os 2 pontos. Uma das duas coisas. Eu falar, se eu faço isso dentro da quadra, eu não estou mais aqui para conversar com você. Eu não saía da quadra, né? Com certeza. Eu simplesmente falei para o diretor, porque sempre acompanha com a gente nessas partidas finais e tal, um diretor da Confederação Brasileira. Eu fui ao diretor da Confederação Brasileira e falei, aqui não se decide nada, aqui não tem decisão. Eu vou decidir no vestiário, porque o árbitro de basquete, pela regra, ele tem que decidir se vale ou se não vale. Aí eu posso também usar os 3 mesários, perguntar para os 3 mesários o que aconteceu. Mas eu já sabia aqui dentro de mim o que tinha acontecido. Eu sabia que o time de Rio Claro tinha ganho o jogo. Por causa do cronômetro, né? Por causa do cronômetro. Estourou o cronômetro, eu não ouvi e ninguém ouviu. Aquela barulheira dentro do ginásio, mas a televisão, a Bandeirantes, estava transmitindo o jogo com o falecido Luciano do Vale, que era meu amigo. Aí eu perguntei, né, nesse intervalo eu saí da quadra, fui para o vestiário e continuou aquele tumulto. Quem ganhou, quem não ganhou, quem ganhou, quem não ganhou. E chegando gente na porta do vestiário, eu consegui falar com o Luciano, mandei um amigo meu que estava na porta do vestiário, um outro árbitro, vai lá e pergunta para o Luciano, que ele está com a televisão, se foi antes ou se foi depois do apito, da sirene. Sem saber o sorteio. Se zerou, se não zerou. Sem saber o sorteio criado o VAR. Não, ele veio, era o VAR da época, era o VAR. Aí volta esse árbitro e fala para mim, olha, a televisão não dá para saber. Foi isso que ele mandou te falar. Eu falei, caramba, tô morto. Aí eu falei, olha, aqui não tem decisão. Assim mesmo, como eu estou te falando. Mas eu estava tremendo, de baixo em cima, porque não era fácil. Aí eu cheguei para o dirigente da confederação, bem no ouvido dele, e falei, olha, valeu os 2 pontos. Mas você não fala nada aqui. Deixa eu sair. Você acredita que eu fui saber do resultado do jogo no hotel? Porque eu saí por trás do ginásio, eu e o outro árbitro, saímos por trás do ginásio, caímos dentro da viatura e pau! Daí pro hotel. No hotel nós vimos na televisão. Por decisão tal do árbitro Ernesto Espina e Antônio Carlos Tafini, valeram os 2 pontos. Eu tenho esse jogo gravado. Esse jogo é muito famoso até. Eu tenho esse jogo gravado numa oportunidade, eu vou poder mostrar. Mas foi super interessante, foi super vibrante. Você apitando aquilo lá, você apita em qualquer lugar. Não tem problema. É o que eu digo, apitar, só para. Eu sei que você quer encerrar esse bloco, mas só para encerrar, eu digo assim: olha, apitar, quando você tem um monte de policial te protegendo, você é um jogo internacional, você é um árbitro conhecido. Aí é uma maravilha, porque tudo que você apita, tá vendo? Ele apitou, tá certo, tá bom. Mas quando você ainda é um desconhecido, vai apitar lá o jogo de mirim, papapá com não sei quanto, aquele monte de pai da arquibancada que já vai no domingo de manhã tomando aqueles monte de caipirinha, que não sei o quê. Aí que é difícil. Você vai avaliar o árbitro nessa situação. Não fazendo uma prova de clínica lá, que é tudo beleza, tudo não sei o quê. Tá certo, vamos encerrar mais esse bloco. O Gente em Destaque então volta daqui a pouco, até já.